No vídeo de hoje, eu me propus a fazer algo um pouco diferente. Eu sei que popularmente você já deve ter ouvido falar que a carambola, a fruta mesmo, ela faz mal para nossa saúde. O paciente dialítico, renal crônico e faz hemodiálise não pode comer porque faz mal aos nossos rins. Mas será que é verdade mesmo? Será que é mentira? Será que tem um fundinho de verdade, mas as pessoas estão exagerando? É justamente o que nós vamos ver então no vídeo de hoje. Hoje eu quero te conduzir para uma abordagem bioquímica, clínica e experimental sobre uma fruta tão conhecida popularmente e ao mesmo tempo é tão inocente, mas pode ser muito deletéria. Então vamos falar um pouco sobre a carambola. E antes da gente começar o nosso vídeo, pessoal, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante para você e também levar esse conteúdo para outras pessoas que possam se interessar por ciência. Então vamos começar o nosso vídeo falando sobre uma abordagem bioquímica. A carambola é uma fruta amplamente conhecida por ser extremamente tóxica, deletéria, perigosa para esses pacientes que têm doença renal crônica, que fazem hemodiálise, que já não tem a mesma função renal de um paciente saudável. Mas por que isso acontece exatamente? Então, vamos revelar o perigo silencioso da carambola, tá? Porque a carambola, uma fruta da família das oxalidáceas, ela apresenta uma alta concentração de ácido oxálico. É claro, sim, que varia conforme a subespécie. Só que por que é tão importante isso aqui? Porque na verdade ela é a fruta que tem a maior concentração de ácido oxálico do planeta Terra. Então, em frutas maduras, essa concentração aqui, ela pode alcançar aproximadamente meio grama a cada 100 ml. Então vocês vão estar pensando assim, ah, mas isso é muito pouco, né? Só que embora esses níveis aqui presentes nessa fruta pareçam baixos, a toxicidade dela, na verdade, desse ácido oxálico, é preocupante devido à sua dose letal relativamente baixa. Então, a dose letal estimada aqui é entre por volta de 15 a 30 miligramas por quilo, tá? Então, você tem um adulto por volta de uns 70 quilos, isso aqui corresponderia justamente a 1 a 2 gramas por adulto, tá? Para levar esse indivíduo à morte. Então, se tem meio grama a cada 100 ml, praticamente uma unidade, você precisaria em média de 2 a 4 unidades simplesmente para ter um dano letal. É tão pouco assim que pode te levar à morte. Então, vamos falar um pouco sobre esse ácido oxálico e também por que ele é tão perigoso para esses pacientes renais crônicos, tá? É claro que eu falei para vocês, um paciente renal crônico ele já não possui mais a mesma capacidade de eliminação de um paciente normal, um paciente no caso relativamente que tem a função renal preservada, tá bom? Ah, blá blá blá, carambola, blá blá blá, rim pra cá, rim pra lá. Tá bom, vamos então à parte que interessa pra gente, que é a parte do metabolismo do ácido oxálico, do oxalato de cálcio. Por que é tão importante eu contextualizar para vocês a parte bioquímica? Primeiro de tudo, eu preciso contextualizar. Por que entender o metabolismo do ácido oxálico é tão importante pra gente? Porque o oxalato de cálcio, ele é um dos cristais mais reativos e ele pode prejudicar a homeostase do cálcio. Isso então vai evocar uma resposta inflamatória que vai levar a fibrose intersticial, vai levar a perda de néfrons e eventualmente isso vai levar a insuficiência renal crônica. Mas por quê? Porque a ingestão dela influencia na absorção dos minerais. Então, esse ácido oxálico, que é um produto terminal aí do metabolismo de outros compostos, né, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, e também do glicolato, ele não pode ser metabolizado pelos seres humanos. Então, ele vai ser eliminado principalmente pelo intestino, pelos nossos rins. Então, lá no nosso intestino, ele vai formar alguns sais insolúveis, como o oxalato de cálcio, enquanto que a fração solúvel ela pode ser absorvida e excretada pelos rins. Então, quando esse ácido oxálico ele chega lá no nosso intestino, ele pode se combinar com cátions, principalmente o cálcio, para formar o oxalato de cálcio, que é um sal insolúvel, que ele não vai ser absorvido de forma efetiva, vai ser eliminado pelas fezes. Só que uma parte desse ácido oxálico, ele pode permanecer na forma livre, que é o oxalato solúvel, pronta para ser absorvida. Então ele vai para a nossa circulação, tá? Então lembrando, a parte que não foi absorvida vai ser eliminada pelas fezes, e a parte que foi absorvida pelo intestino vai fazer a circulação, vai lá para os rins e depois o rim vai eliminar através da urina, tá? Então, quando ele vai lá para a nossa circulação, ele vai se associar com cálcio sérico e vai levar então à precipitação desses cristais de oxalato intratubular e vai levar então à apoptose celular, ou seja, vai gerar a perda desses néfrons aqui, que são as unidades funcionais dos rins. Então, só trouxe para vocês aqui para vocês verem, né, como ocorre esse dano através dos túbulos renais. E para a primeira coisa, como que a gente vai conseguir visualizar isso então através do microscópio, tá? Você vai pegar a amostra de um paciente, ou seja, vai fazer um xizão ali num potinho, tá? Vai levar para um microbiologista, para um médico, para analisar isso através do microscópio. Então você vai ver a formação desses oxalatos de cálcio, esses cristais em si. Agora então vamos falar da parte clínica. Tudo isso que nós falamos até agora vai promover uma baixa concentração desse cálcio ionizado, seja pela diminuição dessa absorção intestinal ou seja pela própria relação direta desse cálcio no sangue. Então, essa redução desse cálcio ionizado no sangue, ele pode causar alguns sintomas como
contrações musculares involuntárias, que é a tetania, pode causar espasmos também, e até arritmias cardíacas, pessoal. É claro que se não tratada vai levar o indivíduo à morte. Agora, pessoal, outro ponto importante também sobre a carambola é que essa aqui inclui a presença de uma outra substância denominada caramboxina. Então, para pacientes que têm uma insuficiência renal, a eliminação dessa caramboxina ela é comprometida. Então, vai permitir que esse composto aqui se acumule no sistema nervoso central. Tá? Nós vamos ver então várias consequências para isso. É claro, é confusão mental, convulsão, inclusive podendo levar o indivíduo à morte. Mas por que é tão perigoso assim? Porque a caramboxina ela é um composto neurotóxico, é uma molécula muito similar à fenilalanina. Então tem propriedades agonistas desses receptores glutamatérgicos, que vão ser responsáveis então pela alteração desse sistema de transmissão, tanto GABAérgico quanto glutamatérgico. Então isso aqui vai resultar na inibição da ligação do GABA aos seus receptores, gerando então um aumento da excitabilidade cerebral. Então essa hiperatividade vai resultar no aumento da liberação de neurotransmissores, especialmente aí o glutamato, e o glutamato em excesso vai ativar de maneira descontrolada os receptores NMDA e AMPA nos neurônios. Então, isso aqui vai levar também ao influxo excessivo de íons cálcio e sódio nos neurônios e, por osmose, então, a saída de potássio e entrada da água. Então, aqui agora, pessoal, é muito importante você lembrar o conceito de edema cerebral, que ocorre quando há um acúmulo anormal desse líquido no cérebro. Então, ele pode ser dividido em dois principais, tá? A gente tem, então, o citotóxico, causado pelo inchaço das células, e o vasogênico, que é relacionado então à ruptura dessa barreira hematoencefálica. Então, essa sobrecarga iônica aqui que eu acabei de falar, de citar pelo menos em relação aos íons de cálcio e sódio, ele vai provocar um edema celular, ou seja, um edema citotóxico. Então, esse influxo de cálcio nas mitocôndrias também, ele vai prejudicar a respiração celular e vai aumentar a geração de espécies reativas de oxigênio, também chamado de ROS, e esse dano oxidativo resultante vai comprometer também ainda mais a integridade celular, que vai agravar ainda mais o edema. Até agora, então, a gente falou o que? Sobre o edema citotóxico. Vamos falar agora do edema vasogênico, tá, pessoal? Então, essa hiperestabilidade, ela vai gerar um aumento do metabolismo cerebral. E esse aumento do metabolismo, consequentemente, vai levar, então, ao aumento do próprio fluxo sanguíneo cerebral, também chamado de hiperemia. Essa hiperemia, ela pode causar uma congestão vascular. Isso, então, pode causar dano também aos astrócitos, que são as células que sustentam a barreira hematoencefálica, tá? Então, com o aumento dessa permeabilidade aqui da barreira hematoencefálica, as proteínas plasmáticas, os fluidos também, eles conseguem extravasar para o parênquima cerebral. Isso vai levar então ao edema vasogênico. Então, o que nós vimos até agora? E esse edema cerebral aqui, que ele ocorreu devido ao acúmulo desse líquido no parênquima cerebral, então seja pela ruptura da própria barreira hematoencefálica, ou seja pela própria lesão celular direta, vai levar então no aumento desse volume cerebral. Isso vai acarretar na elevação progressiva dessa pressão intracraniana, que vai comprometer então a própria perfusão cerebral. E como o nosso cérebro ele é limitado pela própria rigidez do nosso crânio, da nossa craniana, ele tenta compensar o aumento dessa pressão deslocando estruturas cerebrais. Então, quando essa compensação falha, ocorre o chamado deslocamento do lobo temporal, uncus, tá? Em direção ao nosso forame magno, que vai caracterizar então o que nós chamamos de herniação uncal. Então, dentro dessas estruturas aqui que são lesadas, as mais vulneráveis que nós temos são quais? O nosso tronco cerebral e os nossos nervos cranianos. Então, isso aqui vai levar ao quê? A uma compressão desse mesencéfalo e da ponte. Então, isso aqui vai resultar numa disfunção neurológica extremamente grave. Só que também vai levar à compressão do bulbo. Então, para quem não sabe, o bulbo é o centro que contém os centros vitais responsáveis pela respiração e pela própria regulação cardiovascular. Então, essa compressão aqui direta do bulbo vai resultar na interrupção do próprio impulso gerado pelo nosso centro respiratório bulbar, que por sua vez vai levar à hipoxemia, à hipercapnia. E claro, sem intervenção vai ocorrer a parada cardiorrespiratória secundária. Isso aqui então vai levar o indivíduo à morte. Então, pessoal, o que nos resta fazer em um caso de intoxicação por ácido oxálico ou por caramboxina? Nós só temos algumas medidas possíveis, tá? As únicas medidas que realmente podem ser utilizadas para reduzir essa pressão intracraniana de forma efetiva serão duas, tá? A hemoperfusão e a hemodiálise. É claro que essa hemoperfusão e hemodiálise é crucial porque vai reduzir os níveis da toxina. Só que também tem outras medidas como a osmoterapia, que diminui um pouco da pressão. Então a gente utiliza o manitol, saline hipertônica. Mas é claro que lembrando que nesse caso específico, a hemoperfusão ela é muito superior à hemodiálise, tá? Mas tudo isso aqui ainda parece muito teórico, né? Cheio de fórmulas, de reação, de nome complicado. E que tal a gente enxergar isso aqui? Então, nós vamos extrair, claro, observar exatamente esses cristais de oxalato de cálcio que se formariam dentro do seu rim caso você comesse uma carambola. Então, pessoal, vamos lá
e mãos à massa. E os materiais necessários são uma carambola, água destilada ou água filtrada, podendo ser inclusive até a própria água da torneira, hidróxido de cálcio, podendo também ser cal hidratado de construção, alguns béqueres e copos, filtro de papel ou filtro de café, um funil, um bastão de vidro ou uma colher simplesmente para homogeneizar essa solução, lâmina e lamínula, e uma pipeta ou conta-gotas para colocar essa solução também em cima da lâmina. Então vamos conseguir visualizar através do microscópio, e papel toalha para limpar qualquer tipo de excesso na lâmina. Então o objetivo do nosso experimento é demonstrar visualmente como o oxalato de cálcio presente nessa carambola, ele se combina com cálcio e forma cristais idênticos aos encontrados nos rins, também chamados de cálculos renais. Então nós vamos conseguir realizar a visualização microscópica desses cristais formados ao final do experimento. E eu dividi esse vídeo então em 5 procedimentos passo a passo, sendo o primeiro então a preparação do extrato dessa carambola, que vai ser a nossa fonte de oxalato. Eu comecei cortando essa carambola em pedaços pequenos, quanto mais triturada melhor. Então você vai pegar esses pedaços, colocar dentro de um becker, um copo, e adicionar 50 ml de água filtrada. Depois então você vai filtrar esse líquido usando filtro de papel ou filtro de café, apoiado num funil diretamente para outro becker. E o filtrado então será um líquido amarelado, rico em oxalato. Então você vai reservar essa solução para nós usarmos posteriormente. Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu tenho um probleminha. Infelizmente, como já havia saído da época de produção na minha cidade, eu precisava então aproveitar essa última amostra que eu tinha. E como eu joguei mais da metade fora, agora tudo que me restava era literalmente lamentar enquanto eu tentava exprimir até a última gota. No final acabou rendendo essa quantidade, mas até que é o suficiente. E agora, para nossa segunda etapa, nós vamos fazer a preparação da solução de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele é pouco solúvel em água, então uma parte se dissolve e o restante sedimenta. Então em um becker nós vamos adicionar 2 gramas de hidróxido de cálcio, equivalente a praticamente meia colher de chá rasa. E vamos completar com 50 ml de água destilada. Então vamos mexer bem também até formar uma suspensão leitosa. Depois disso vamos deixar decantando por 1 a 2 minutos. Então esse líquido sobrenadante, levemente turvo, é uma solução saturada de íons de cálcio. E é justamente isso que nós vamos utilizar. Então depois de um tempo que nós vamos deixar decantando essa solução, nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa de precipitação desse oxalato de cálcio. Então agora você vai pegar 5 ml desse extrato da carambola, pode usar uma seringa ou uma pipeta. Então você vai adicionar lentamente, gota por gota, sobre 5 ml dessa solução de hidróxido de cálcio. Depois disso nós vamos mexer suavemente com o bastão e imediatamente então você já consegue ver um precipitado branco aparecendo. E é justamente esse que é o oxalato de cálcio insolúvel. E mais uma vez nós vamos deixar então descansando nessa solução por 1 a 2 minutos para que esses cristais sedimentem parcialmente. Idealmente seria bom colocar até de 20 a 30 minutos, justamente para te deixar um tempo maior para sedimentação. Então enquanto a gente aguarda, vamos tomar um café. Quero café! Quero café! É! Então depois de praticamente meia hora aguardando a sedimentação, esse é o resultado final. Então agora nós vamos para a nossa quarta etapa, que é a etapa de montagem da lâmina para observar na microscopia. Então você vai pegar uma lâmina de vidro limpa e com uma pipeta vai retirar uma gota da suspensão, idealmente do fundo, onde esses cristais tendem a sedimentar. Vai depositar no centro dessa lâmina e depois de 1 minuto colocar a lamínula cuidadosamente sobre essa gota, evitando bolhas. Então ela estará pronta para ser visualizada no microscópio. E a última etapa então é a etapa de configuração do microscópio, onde nós vamos verificar a iluminação e colocar preferencialmente uma luz branca difusa e de forma intensa. A configuração recomendada é que esse diafragma seja semi-fechado para que tenha um realce maior desses cristais transparentes. Podemos começar com ampliação inicial de 100 vezes para localizar esse material e ampliação final de 400 vezes para visualizar os detalhes dos cristais. Os cristais que nós acabamos de ver são os cristais bipiramidais clássicos em formato de envelope. Então, alguns deles podem ter aspecto de prisma, de agulha, ou às vezes até pequenos agregados, dependendo do pH e também da concentração. E é exatamente isso que acontece no rim de quem acumula oxalato, seja por dieta, disfunção renal ou até um distúrbio metabólico. Então o que você está vendo no microscópio, esse pequeno cristal, pode ser só o começo de uma cólica renal, de uma insuficiência aguda ou às vezes até de uma nefropatia oxálica irreversível. E se você gostou desse vídeo e de alguma forma conseguir contribuir para o seu entendimento, peço para que deixe o like e deixe também um comentário com uma sugestão no próximo vídeo. E compartilhe com seus amigos para levar esse conhecimento adiante. Vou ficando nessa, um grande abraço.